principalmente a presença da Regina, a presença da Âmala, tá? E, bom, primeiro eu vou começar aqui a apresentação, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Patitucci, eu sou psiquiatra, sou diretor clínico da Casa de Saúde São Romão, e recebo hoje aqui a Regina, que é arteterapeuta, psicóloga e advogada também, não é, Regina? Não, não, E tira o a Âmala... advogada, pelo amor de Deus. Então tá bom, então tá bom. Esquece esse E, passado meu. tudo bem, beleza. E a Âmala, né? Âmala, que é professora de yoga já há mais de 10 anos, né, Âmala? E acho que a Âmala congelou. Alô? Bom, acho que a Âmala tá, bom, eu tô vendo a tela dela tá travada aqui, Ela tá mas travada, mas daqui a pouco uhum, eles tá estão. bom. Daqui a pouco ela volta, porque ela mora em Santa Uhum. Teresa, a internet às vezes é meio complexa. É Mas verdade. ela voltará. E, bom, vamos começar aqui então, Regina. Se apresenta, fala um pouquinho sobre você, como é que é a Tá. sua experiência. Tudo bem, Ricardo? Primeiro, brigadão pelo convite. Eu fico super honrada. É difícil você ter esse espaço assim para falar de Uhum, arte terapia, né? Então eu fico muito feliz assim. Vou falar um pouquinho de mim, como é que eu cheguei na arte terapia. uhum, Bom, eu sou a Regina. Como o Patitucci falou, meu primeiro curso de formação foi em Direito. E depois que eu me formei, eu vi que aquilo não era para mim. E aí eu fui pensar, o que que eu vou fazer? Eu gostava assim, muito de arte, sempre gostei. A minha mãe é museóloga, né? Eu sempre tive muito acesso à arte. uhum, E aí eu falei, vou fazer um curso de arte terapia. Foi até recomendação da minha psicóloga na época. Ela falava, você tem muito jeito para isso. E aí, com o meu diploma de direito, e depois eu explico um pouco como é que a gente é arte terapeuta, né? uhum, Com o meu diploma de direito, eu fui fazer o curso. Na verdade, não era uma pós-graduação, era uma formação, assim, tal qual os psicanalistas, quando vão fazer formação, né? Era uma formação em arte terapia, que durava na época mais ou menos 3 anos. E uhum, assim foi. Eu fiz 3 anos nesse lugar, que foi o primeiro curso de formação no Brasil, é aqui no Rio de Janeiro. A primeira associação de arte terapia é do Rio de Janeiro, né? Hoje a gente já tem o BAT, que é a organização das associações de arte terapia no Brasil, mas foi no Rio de Janeiro que eu fiz. E aí, no decorrer do curso, eu quis fazer um curso de psicologia. Então, quando eu estava quase me formando em arte terapia, eu uhum, fui fazer a faculdade de psicologia já começando a trabalhar como arte terapeuta, né? uhum. Então primeiro você E iniciou como arte terapeuta. Aí para acrescentar, para aprimorar, você sentiu a necessidade de fazer curso de psicologia também. sim, não é necessário, foi uma questão Sim. pessoal, assim. Para você ser um arte terapeuta, isso é legal, né? O que, que não é um arte terapeuta, para a gente começar? Uhum, Um arte terapeuta não é um professor de arte, um arte uhum, terapeuta não é um recreador, um arte terapeuta não é um TO. É uma coisa, às vezes, até complicada de dizer. Não que essas profissões não sejam super necessárias, né? Ele não é o uhum, recreador, ele não é aquele que faz a festa, uhum, mas primeira coisa, um arte terapeuta ele tem que ter uma formação, ele tem que ter uma graduação, e preferencialmente que seja na área de saúde, né? Não é obrigatório, cada caso é um caso. O meu caso foi, né, uhum. bem diferente. Eu fiz com o meu diploma de direito, que é uma carreira de humanos, mas bom, né? Não é exatamente assim. Eu acho que toda a formação que você tem, você vai levar para você, né? Então, Uhum. nunca jogo fora meu curso de direito porque me deu uma noção de humanidade assim Com espetacular. certeza. Sim. O, Uhum. o exercício disso é que não é exatamente o que eu gostava para mim. Uhum. E aí, assim, ele é um profissional, na formação, a gente estuda os materiais expressivos, as técnicas, é, um pouco, assim como você tem formação em psicanálise, formação em gestalt terapia, até dentro da medicina você tem várias linhas também de entendimento, né? Uhum. É, na arte terapia também. A maioria das artes terapias, das formações, elas são junguianas, Uhum. que é a minha linha. Depois elas são da Gestalt terapia também, e algumas são da psicanálise.
Tem, óbvio que antroposófica, tudo mais. Essas três linhas mais usuais assim, da gente ver. Né? Uhum. Enquanto a Âmala não volta, vou falar um pouquinho da como é que a arte-terapia surgiu. Né? Uhum. Bom, aqui no Brasil, acho que a gente tem que falar de dois nomes. Um que não é muito famoso, que eu estava comentando com você, né, Ricardo, que é o Osório Isso. César, Uhum. que em 1923, em Juqueri, ele é psicanalista, né, ele se correspondeu com Freud, e ele fez um trabalho, até os termos que ele usa ainda é um termo muito antiquado, né, que a gente não usaria hoje para definir a arte da doença mental, ainda era chamado assim. Mas ele foi Uhum. um precursor de colocar a arte dentro do centro psiquiátrico. A gente fala muito da Nise, que eu sou apaixonada, que faz parte da minha trajetória, assim, até como eu estagiei na casa dela, na Casa das Palmeiras, mas, bom, o Osório a gente tem que dar as palmas para ele, né? Aí, Ele como eu foi o falei com você, precursor do Brasil. e como eu falei para você, eu acho que o marketing da Nise é bem melhor. É. A Nise, bom, algumas pessoas conhecem um pouco a história da Nise. O Osório foi em 1923 que ele fez isso. Gente, tem um tempo, né? Na época que ninguém falava disso. E a Nise foi em 1947. A própria Nise fala do Osório no livro dela, né? E, e a Nise, ela começou, quando ela chegou no Engenho de Dentro, Uhum. tinha uma coisa chamada terapia ocupacional, que não era a terapia ocupacional que a gente conhece. Uhum. É, não estou te ouvindo, Regina. Oi, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá? Não estou me vendo, mas ok, eu vou continuar falando. E Ah, ela você está acabou. sem a imagem, mas estou te ouvindo. E eu estou te vendo também. Então não tem problema. Uhum. Então, eu parei de falar porque minha imagem estava ruim. A internet hoje no Rio de Ah, Janeiro, com chuva, deve estar ruim, né, pois Patitucci? é. Uhum. Mas tudo bem. Daqui a pouco É, a Âmara está aí aqui, de volta. até aqui na região onde eu moro, até apagou a luz aqui, assim. Numa região aqui, eu não vinha vindo para cá, tá tudo escuro. Meu Deus, não, aqui ainda está com luz. Ah, que bom. Bom, basicamente, eu não quero também ficar falando muito da Anísia, mas ela acabou se correspondendo, ela viu, ela tirou um pouco do. Era quase trabalho forçado que os pacientes faziam, ela deu Uhum. tinta, papel, caneta, e acho que a gente sabe um pouco da história. Ela acabou mandando os desenhos, as mandalas dos pacientes para o Jung, que se correspondeu, e ela foi lá para Uhum. Zurich estudar, e ela odiava a palavra arte-terapia, isso é muito É mesmo? engraçado. Mas por quê? Porque ela falar, naquela época, o que a gente chamava de arte-terapia era uma coisa bem mais assim fechada. Mas é Uhum. inegável que esses dois, assim, a gente não estaria aqui conversando, eu não trabalharia na São Romã se esses dois não Uhum. tivessem existido, né? Existido. Então, Uhum. assim, é uma. Eles são muito importantes. Oi, Amala, que bom que Deus. Gratidão, família, nossa, tantas questões tecnológicas, muita perseverança, mas fico feliz. Mas Ah, perdão que bom que deu certo. perdão É, a gente, interrompeu. nada, que é isso. A gente estava assim, até falando sobre isso, né? Que às vezes a internet cai a luz, né? E hoje teve uma chuva forte, então eu imagino que alguns lugares aí ficar sem luz também, né? E aí Com prejudica Eu a não estou vendo internet. certeza. vocês, mas estou ouvindo. Isso é o que interessa. Agora, só para integrar, eu estou te vendo, Regina, mas Tudo assim, bem, estou te ouvindo bem também. Agora, tá só para ótimo. integrar, né, a Âmala dentro do que a gente conversava, Âmala, a Regina estava contando aqui a história da arte-terapia aqui no Brasil, né? Mas, Regina, essa a história assim, até com a Alice da Silveira, né, ela assim, começa em qual lugar do mundo? Assim? Onde que a arte-terapia ela nasce como uma técnica, né, terapêutica? Assim, como eu falei, né? Ela não é. Nós não somos professores de arte, mas nós usamos a arte para conseguir acessar conteúdos inconscientes. Assim, eu posso aqui ficar falando uma hora o que, que é, mas basicamente é isso, né? A Uhum. gente não, a gente, sim, é uma técnica no sentido que eu vou dar. A gente estuda materiais para a gente não dar qualquer coisa. A Sim. gente não está interessado em o que o paciente vai fazer, e sim Uhum. fazer com que ele faça, fazer com que ele materialize, porque a gente acredita que quando ele
pega nos materiais, quando ele tenta fazer alguma coisa, ele está acessando conteúdos inconscientes. Ele pode acessar conteúdos inconscientes e ele materializa. Eu acho que tem duas palavras importantes. A materialização de conteúdos inconscientes e a criatividade, o caminho que ele escolhe, né, para fazer aquela obra, né? É porque a gente está muito ligado à estética, o para que aquilo vai servir. Nada mais, nada menos você se utiliza de técnicas artísticas e sim, você tem que entender um pouco de arte, você tem que entender um pouco dos materiais, né? Não dá para você botar uma pessoa que não tenha nenhuma intimidade com isso. Você se utiliza dessas técnicas para acessar o conteúdo inconsciente daquela pessoa. Sim. E Regina, só antes de passar a palavra para a Âmala, gostaria de te perguntar nisso que você está falando, para dar um exemplo, até que você já me contou, estava me explicando um dia desses, a questão da argila, por exemplo, e da depressão. Né? Só para ilustrar assim, o que a gente está falando, para logo passar a palavra para ele. Desculpa, que como eu não estou te vendo, não estou vendo ninguém, mas tudo bem, eu só estou ouvindo. Então, eu estava conversando com o Patitucci, uma das coisas que o arte-terapeuta tem que saber bem é a dinâmica de cada material, né? A aquarela, por exemplo, ela é um material que ela é pigmento levado com água. Então, é um material leve. A argila, o que é argila? É terra e água. É muito forte. Então, é um exemplo muito, assim, quase imprudente para dar numa live, mas é só para falar. Eu não vou dar para uma pessoa que chega lá extremamente deprimida, extremamente chorosa, argila, a não ser que aquela pessoa já tenha alguma intimidade com aquele material e ela vai me pedir. É diferente. Mas se eu não conheço o paciente, ele chega na minha sala, eu vou dar um material que não espante tanto. A argila, ela suja a mão, ela lembra os excrementos, então eu adoro a argila, mas ela mobiliza. E ela mobiliza porque ela é potente. Então, um exemplo, se alguém chegar lá na sala de arte-terapia ou em atendimento individual, que seja, eu vou oferecer, por exemplo, colagem. A colagem, praticamente, eu pego imagens e faço uma colagem. A gente pode achar que isso é muito simplório. Não. Aquela pessoa viu revistas, viu imagens e escolheu, dentre 1,5 bilhão de imagens que passaram por ela, escolheu uma ou duas ou três. Então, já é o inconsciente trabalhando para falar, putz, por que eu escolhi, sei lá, uma moça com brinco de pérola e não, sei lá, um cara comendo um macarrão, né? E é uma atividade que, aparentemente, ela é boba, então a pessoa não se sente invadida. Ou o giz, a gente olha assim, giz, coisa de criança, mas o giz ele não suja a mão, o giz ele não tem a precisão de um lápis, porque também tem isso, o paciente às vezes chega, a gente tem que entender, eu e Âmala trabalhamos nós, né? Trabalhamos num lugar onde as pessoas chegam porque elas não estão bem. Sim. Elas não estão no melhor momento da vida delas, e é por isso que elas estão lá. Então, eu tenho que facilitar, acolher. Então, às vezes, um paciente ele não quer errar de jeito nenhum. Então, por que eu vou dar um material que eu preciso de precisão? Por isso que é importante o arte-terapeuta conhecer todas as técnicas. Ele não precisa ser especialista, ele não precisa ser um exímio pintor, ele não precisa ser um exímio escultor, mas ele precisa saber o que cada material dá, né? E, Regina, antes da gente continuar, que tem algumas perguntas que eu gostaria de te fazer também, gostaria de ouvir um pouquinho da Âmala, né? E Âmala, se apresenta, assim, fala um pouquinho da sua história, como é que você entrou em contato com o yoga e como que tudo caminhou para que você trabalhasse lá numa clínica psiquiátrica, né, na clínica São Romão, ajudando as pessoas em intenso sofrimento psíquico. Como foi, Âmala? Olha, é uma longa história, na verdade, eu pratico yoga já há 30 anos e por conta de 1000 situações de vida, tive filhos, enfim, fui estudar, fazer faculdade, que era o que era esperado de mim, da sociedade, da família, né? Fazer uma faculdade, me formar, então virei jornalista. E quando eu estava subeditora de mercado financeiro,
eu estava me sentindo um pouco frustrada e resolvi retornar ao yoga, né? Eu comecei a prática do yoga por volta dos 19, 20 anos, fiz durante 2 anos, mudou toda a minha vida, só que mudou tão profundamente a minha existência, aquela época, né, de mudança de padrões, de hábito, de crenças, enfim. Só que as pressões sociais, enfim, e a minha própria busca, né? Então, eu trabalhei muitos anos com jornalismo, 13 anos, tive que me afastar do yoga também por conta de demanda de filhos, mas quando eu estava subeditora de mercado financeiro, eu estava me sentindo desconectada, né? A minha sensação de que eu nem respirava direito quando eu estava no fechamento de jornal. Então, eu resolvi voltar à prática do yoga, que há 13 anos, né, 13 anos antes tinha mudado tanto a minha vida, e nisso eu retornei ao yoga, e o yoga acabou tomando conta do meu ser. Não, quando eu comecei, não era a minha ideia trabalhar, né, enfim, ser instrutora de yoga. Realmente, yoga é um caminho de autoconhecimento, de muita expansão, mais do que uma prática física, de colocar o pé na cabeça, de contorcionismo, realmente uma filosofia de vida, muda a sua percepção, né, do universo, a forma como você se relaciona com as coisas, com as pessoas, até com a alimentação. Depois que você começa a fazer yoga, você não consegue sentar mais de qualquer jeito, você já não caminha mais de qualquer jeito, você já nem respira mais do mesmo jeito. Tudo que você faz, você vai levando uma consciência. Yoga significa união, é um estado de presença. E eu estava com a vida profissional toda organizada, como subeditora de mercado financeiro, voltei ao yoga pelo autoconhecimento, voltei pela formação, queria estudar o yoga, e o yoga tomou conta de toda a minha existência, e hoje em dia, realmente, eu vivo, né, das práticas de yoga, e o yoga tomou tanta minha vida, que hoje eu já levo grupos, né, para a Índia, já fui 8 vezes à Índia, já levei vários grupos para a Mãe Índia, e então me fizeram um canal de muitas coisas, né? E yoga, como eu falei, né, esse estado de união, de conexão. Então, e a gente só pode passar aquilo que a gente experimenta, né? Aquilo, se a gente não acessa uma vivência, né? O yoga não é uma coisa que você vai só ler ali e vai, né, entender. É uma vivência, né? Uma experiência, é um estado de união, de presença, de você pensar, você agir, você sentir em harmonia, em estado de união. E o nosso yoga integral, porque, na verdade, existem várias linhas de yoga, na nossa prática, a minha prática é do yoga integral, de Shri Aurobindo, tem tudo a ver com a arte terapia, com tudo isso que a Regina estava falando, porque no nosso yoga, a gente busca essa conexão com a nossa essência, né? Cada ser é único, e o sistema, às vezes, faz uma pressão no ser, desde, né, na criança, e às vezes impede, dificulta daquela, digamos, daquela alma, né? Yoga não é religião, né? Mais uma filosofia de vida, é uma forma de perceber o ser, né? A individualidade de cada um. Então, às vezes, a pessoa... então, pela arte, a pessoa encontra, às vezes, uma saída, né, um canal de expressão dessa essência, porque às vezes, enfim, o sistema, né, que a gente vive, que a gente precisa realmente também aprender a conviver, né, então às vezes certas pessoas, né, e agora, ainda mais agora, né, com a pressão de muita informação, de celular, de computador, e de uma certa forma as famílias, né, estão em eterna transformação e mudança, né, discussões até sobre o que é família, enfim, mas isso tudo, as pessoas vão se reorganizando, né, nesses cenários, nesse tempo, nessa cultura, e com
com essa tecnologia. Enfim, então eu vejo o yoga, né? Quer dizer, é uma terapia natural, é uma terapia de reconexão com a sua respiração, de você buscar o estado presente. E com certeza a gente trabalha muito com muita purificação, né? Buda diz que o que traz o sofrimento é o apego. Então, no yoga, a gente trabalha muito com purificação. Normalmente, o meu mestre de yoga, ele sempre fala que atrás de um atrás de um deprimido, muitas vezes há um grande ego, né? Porque às vezes a coisa não é do jeito que ela queria, as coisas não são como é, e a pessoa fica, né? Enfim, então a gente precisa trabalhar o ego, né? Ele tem um lado positivo, que é esse, né, que a Regina trabalha, da individualidade, da expressão da arte, do seu potencial, né? Porque cada ser tem um dom, né? Cada ser é único, então isso é um lado positivo. Agora, enfim, então a gente trabalha muito com purificação. Gratidão. Eu queria falar uma coisa, assim, uma vez eu vi um paciente, óbvio que a gente não vai falar nomes aqui, mas eu vi um paciente que tinha um tremor muito grande, ele mal se equilibrava nas pernas, e uma vez eu passei por uma aula de yoga sua, e eu vi esse paciente com uma perninha só, assim, aquela posição que faz assim com a perna, e que fica um reto, eu falei, oi? Eu falei, gente, que isso, né? Quando eu repostei o meu para além da medicação, eu acho muito legal a gente estar junto, porque isso, ele não estava tremendo, né? Ele estava ali respirando, não é mágica, é respiração, é contato é um caminho para além do racional, não é para abandonar o racional, é para ir algo além, né? A gente não é briga, é para andar junto. E Claro. eu tinha acabado de chegar na clínica, e aí eu me lembro, tinha 3 meses de trabalho na clínica, eu olhei aquilo me causou um espanto. Eu falei, gente, eu tenho que ajudar essa pessoa a andar de vez em quando, ele lá, melhor que eu, se for fazer aula. Isso me impressionou. Eu nunca te disse isso, mas eu queria falar, meu Deus. Gratidão, isso é interessante, gratidão. Assim, pessoal, lá o que a gente faz lá na São Romão é essa integração, né, a multidisciplinaridade, né, isso que é muito legal. Então, por exemplo, a Regina, ela utiliza a técnica da arte-terapia, muitas pessoas assim se identificam muito com as aulas, saem de lá de uma maneira completamente diferente de que entraram, depois vai para a aula de yoga com a Amala. Então, assim, aí, claro, além do atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, claro, educação física também, que nossa, todo mundo gosta muito, né, da aula do professor Alexandre. Então, assim, esse trabalho multidisciplinar, essa visão holística do paciente, eu acho que é a grande diferença, assim, do tratamento da saúde mental hoje em dia. Certo? Quem não enxergar o paciente, a pessoa que tem sofrimento psíquico, sobre uma ótica multidisciplinar, não vai conseguir fazer um bom tratamento, né? E dentro disso, assim, eu queria até ressaltar que o yoga ele foi chegando, né, aqui no Ocidente gradativamente, aos poucos, né, se popularizou muito, e hoje em dia, assim, tem muitos estudos, né, científicos que mostram a eficácia da prática de yoga, da prática da meditação, né? Inclusive a própria psicologia, mais na área da terapia cognitivo comportamental, estudando mais as práticas meditativas, desenvolveram a chamada terceira onda do TCC, né, do Mindfulness, né, que incorpora praticamente todas as técnicas, assim, dos pranayamas, né, que são os exercícios respiratórios, né? Quer falar um pouquinho do ponto de vista do yoga, o que são esses pranayamas, os exercícios respiratórios? Com certeza, né? Os mestres dizem que a forma como você respira mostra a forma como você vive, né? Então, quando você quer mudar um estado de consciência, a sua respiração tem esse poder de alterar o seu estado de consciência. Você, dependendo da técnica de respiração que você usa, você tanto pode acelerar, ativar para tirar uma inércia, né, uma rigidez mental, né, quanto você pode, né,
pacificar, acalmar, né? Acalma o coração, vai acalmando a mente, isso vai te levando a outros estados, né? De consciência, porque muitas vezes, para você ter uma mudança, né? Nem sempre essa mudança é apenas pelo mental, né? Às vezes, né, os nossos mestres falam, né, o ser psíquico, né, de outros, isso há controvérsias, mas de qualquer forma no yoga, né, a gente fala sobre outros corpos, né? Então a gente busca um alinhamento desses outros corpos, dessas outras partes do ser, né, o ser psíquico, enfim, entre outros. Então a meditação, essas glândulas super importantes, isso tem vários estudos, né, que mostram como a forma como você respira acalma, né, afeta as suas glândulas, e certamente isso tem um efeito generalizado por todo o seu ser, por todos os seus órgãos, né, por todas as suas células, né, se você, né, faz até experimentos mais simples, né, de ter, se você tem um pensamento de paz, né, se você lembra uma situação de paz ou uma natureza, ou você automaticamente, todo o seu ser vai sentir aquela sensação de paz, de felicidade, né? Se você tem uma lembrança triste e ruim, todo o seu ser vai sentir, às vezes você pode até chorar, mesmo que a coisa tenha sido há anos atrás. Então, quer dizer, tudo que você está vibrando, né, o seu corpo experimenta. Então, no yoga também, a gente trabalha também muito assim, né? Pensamento positivo, de lembrar também que o universo é infinito, né? Então, a prática de pranayamas, a prática de meditação ajuda a gente a vislumbrar, de repente, uma luz no fim do túnel, sabe? São experiências individuais, experiências internas, que às vezes, né, cada um vai receber de acordo com o seu momento, enfim, de acordo com as suas possibilidades, porque também no caso da saúde mental, muitas vezes existem pessoas também que eu encontro, né, na clínica, né, vários tipos, né, de casos, pessoas que já estão viajando muito. Então, para certas pessoas, o trabalho físico é muito importante, o trabalho de conectar com a matéria, de mexer dedinho para lá, dedinho para cá, direita, esquerda. Então, esse trabalho de conexão terra, conecta com a raiz. Eu trabalho muito essa conexão terra, a base, a sustentação, né, de uma forma lúdica. Né, de uma forma lúdica também, para poder acessar, para poder acolher essas almas, né? Quer dizer, todo esse diferencial, né? E uma coisa que a gente procura fazer também na nossa prática de yoga, como o pessoal já tem esse espaço com, né, os psicólogos, os médicos, os psiquiatras, né? Esse espaço de falar, de terapêutica individual, né? Então, a nossa yoga é uma prática em grupo. Então, eu falo sempre para os alunos, foco na solução. Porque se cada um for ficar falando de blá, blá, e às vezes incomoda o grupo, né? Uma pessoa, entendeu? Então, às vezes eu tenho que também, lógico, com todo o amor, lógico, que a gente acolhe, né? O momento, né, de cada um, mas a gente procura, né, eu falo assim, olha, aqui é a pequena roda, inclusive na clínica a gente dá gratidão, né, a gente tem um jardim maravilhoso, né, para a prática de yoga, então a gente tem essa oportunidade, eu fico, agora nessa situação de pandemia, eu de máscara, né, mas a gente tem um jardim belíssimo, né, e então a gente faz a prática em roda, e eu falo para os alunos, aqui é a pequena roda, lá fora é a grande roda, mas esses diferenciais que a gente também tem que, enfim, se adequar, e a prática é isso, né? Então, Regina, a gente trabalha essa superação, né, esse acolhimento, e eu procuro sempre tratar o aluno, né, a aluna, o praticante, né, pelo nome, procuro, na medida do possível, a gente sempre começa a nossa prática, a gente se apresenta para ter esse espaço de respeito às individualidades,
né? E junto esse trabalho do coletivo, de harmonização com o grupo. É engraçado que na clínica... perguntar... É engraçado que, para quem não conhece essa Romã, na clínica, quando eu falei com algumas pessoas que eu ia fazer a live com a Âmala, aí as pessoas, ué, gente, os opostos vão fazer live? Porque a Âmala é conhecida como uma pessoa calma e eu sou como uma pessoa foguete, né? Que eu sou agitada e a Âmala é mais calma. Eu falei, mas, gente, a gente é muito mais parecido do que vocês acham. Porque, embora de formas diferentes, o que é bom, né? Eu trabalho com uma agitação bem maior. A gente trabalha, no fundo, a gente tenta ver a potência. Porque tem tanta gente dizendo que não pode e que é necessário, a gente está numa clínica, isso é necessário, a gente fica tentando enxergar e visualizar o que está bom ali. E é ali que a gente vai puxar, né, Âmala? Cada uma com a sua técnica, claro, né? Então... Pessoas, tem uma área da medicina que é chamada de psicossomática, né? A psicossomática está muito relacionada também à reumatologia, à psiquiatria, que assim, são, às vezes, doenças que têm muita relação, doenças físicas mesmo, sintomas físicos, por exemplo, psoríase, né? Doenças, lesões de pele, que estão muito relacionadas a estados emocionais, né? Que acabam acarretando em sintomas físicos. Tem uma correlação psicobiológica, né, entre isso tudo. E dentro disso eu lembro uma frase clássica da psicossomática, que diz o seguinte, que palavras não ditas, elas viram sintomas, né? E nesse aspecto, eu pergunto aí para a Regina, a arte como uma forma de expressão acaba muitas vezes aliviando o sintoma, né? Porque às vezes a pessoa não consegue se expressar verbalmente, se expressa por meio da arte, e aquela expressão consegue aliviar o sintoma e muitas vezes trazer calma, paz. Eu pego o símbolo da medicina, embora a gente, nem eu nem a Âmala somos médicas, o símbolo da medicina é uma cobra, né? Não é uma cobrinha? Isso. Ou eu estou errada? E sempre me explicaram que da onde a gente tira o antídoto é do veneno. Né? Então, é exatamente onde tem o sofrimento. É muito doido, porque olham para mim assim, vamos fazer artezinha lá. Parece que eu vou pintar coisinha. Não, é da onde está o sofrimento que a gente tira a solução. Então, o paciente chega... Eu só queria falar uma coisa. A exceção da aula de teatro, que eu sou atriz, eu tenho formação em teatro, então, teatro eu dou aula. Nos outros momentos, eu tento fazer como eu falei uma vez aqui naqueles vídeos que a gente colocou aqui, eu tento fazer um pequeno território livre naquela sala, né? Então, eu incentivo o paciente, só para te responder e para quem está aqui entender como é que eu funciono lá dentro. O paciente chega na minha sala e ele fala, e aí, você vai me ensinar o quê? Eu falei, não vou te ensinar nada, você que vai me ensinar alguma coisa. Né? Eu não dou uma aula, assim, a minha maneira de funcionamento lá é um pouco diferente da Âmala nesse sentido. Eu tento fazer com que o paciente produza alguma coisa. E é claro, se ele não tem ideia, se ele tem dificuldade, o que geralmente acontece, eu estou ali para propor materiais, como eu falei, por isso que é legal a gente entender os materiais e ver o que ele produz. Tentando responder a sua pergunta agora, muitas vezes ele não consegue dizer em palavras porque dói para o paciente, porque aquilo é a causa do sofrimento dele. Mas ele vai lá e faz uma produção, materializa algo. E aí ele vai ganhando intimidade com o material, vai ganhando intimidade com você, terapeuta, e ele, quando vê, ele tá falando sem a palavra. Né? Ou usando a palavra de uma forma poética, ou usando a palavra numa música, ou usando a palavra na aula de teatro. Né? Então, e Âmala caiu. Gente, a gente está brincando de feitiço de Áquila aqui. E aí, assim, é muito interessante. Algumas vezes eu vejo pacientes que não falam na psicologia, e lá são raros também, né? A equipe de psicólogo lá é nota 10, assim, o pessoal é ótimo. E eu não estou puxando o saco de ninguém, não. O pessoal realmente gosta do que faz. Mas, às vezes, quando eu converso, troco com alguns psicólogos, algum psicólogo chega para mim e pergunta como é que está tal paciente? O paciente está indo lá na sua sala? Eu, tá fazendo isso, aquilo, está super produtivo. E aí eu começo a contar o que ele está fazendo, mais ou menos o conteúdo.
muitas vezes, em alguns casos, a psicóloga, poxa, isso tem tudo a ver com o que eu estava falando, ou, meu Deus, ele não fala nada comigo. Às vezes, teve um caso que uma psicóloga estava comentando sobre a importância de uma paciente estruturar a casa dela, sair daquela relação, e a psicóloga descobriu comigo que a paciente estava há uma semana construindo uma casa na arte-terapia. Olha, Nessa, são coisas. legal. Quando a gente consegue trocar com o psicólogo e com o médico, e é uma coisa que geralmente acontece na São Romão, isso é muito bom, a gente vai fazendo um trabalho conjunto, né? Eu acho. E aí o sintoma aparece e ainda dá uma ajudada na gente, né? Eu acho Sim. maravilhoso. Uhum. Assim, a gente tem visto atualmente, né, um aumento em casos assim de pessoas com transtorno de personalidade borderline, né, que são pessoas que têm oscilações de humor, pessoas com sentimento de vazio crônico, sentimento de carência, de abandono, né, entre outras coisas. E uma das características da pessoa que tem o diagnóstico, que tem o transtorno borderline, é a chamada alexitimia, né? Lex vem do grego de palavra, né? Timos, de humor, e a de negação. Então significa que a pessoa que não consegue expressar o que está sentindo, né? A grosso modo. Então, a alexitimia. E eu tenho reparado, isso é uma questão mais empírica no dia a dia, da experiência pessoal, de ver as pessoas com esse tipo de diagnóstico tendo excelentes resultados com as técnicas da arte-terapia. Mesmo Sim. porque tem essa questão do limite, né, da intolerância, ou da baixa tolerância e frustração. Eu lembro que a Regina me explicava um dia recentemente a questão da linha, né, de desenhar dentro da linha, ou desse ambiente do teatro, que apesar de ser um ambiente livre, ele ter uma certa delimitação, né? E a liberdade se expressa dentro de uma certa delimitação, e isso, Sim. se a gente faz uma analogia com a liberdade, com os limites, com as regras, né? Como que você vê essa questão dos pacientes com transtorno borderline, o seu desenvolvimento dentro da arte-terapia? Ótimo. Quando eu entrei na São Romão, eu tinha muita experiência com esquizofrenia e eu tinha pouca Uhum. experiência com borderline. E aí eu vi que o que eu conhecia de arte-terapia não é que não estava dando tanto resultado. E aí a gente vai pesquisar e vai testar. Eu vou falar primeiro do teatro, que essa sim eu dou aula, né? Eu não deixo esse território, esse lugar. Né? Eu acho que basicamente as pessoas precisam entender que, bom, como é que a gente vai adequar, né? A clínica muitas vezes é o lugar do não. E é um. Uhum. Oi, Amala. E é o lugar do não necessário, é o lugar do não se machucar, é o não do cuidado, é o não do limite, mas é um limite cuidadoso. E aí, como é que a gente vai equalizar isso com arte, que é o lugar do sim? E a minha solução, que é o lugar que eu gosto, que é onde eu estou fazendo mestrado, que é teatro, foi o teatro que realmente eu dou aula, porque aí eu tenho o saber para dizer estou dando aula. Uhum. E eu comentava com o Patitucci que, assim, o teatro, tem o teatro que você faz lá, que você estuda, e tem o teatro que a gente faz na clínica, da mesma forma que a Âmala, ela teve provavelmente adaptar muita coisa para conseguir dar uma aula de yoga, né? Satisfatória ali naquele universo. Então, a primeira coisa que eu sempre faço em qualquer aula de teatro, eu primeiro faço, pegando um pouco o que a Âmala falou, essa conexão com o corpo, né? Tirar eles daquele. Às vezes eles chegam na aula de teatro, problema, 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 e eu vou para o físico. E é muito engraçado, os pacientes ficam, ih, você está que nem a Âmala? Os primeiros 5 minutos de aula, ele fala, meu Deus, você conversou com a Âmala? Eu falei, não, é que a gente, né, as duas trabalham o corpo. E aí, depois que eu tirei o paciente desse lugar, né, racional do problema, que ele deu uma relaxada, que ele brincou um pouco, eu começo a fazer os jogos teatrais. Respondendo a sua pergunta, Patitucci, eu boto uma linha, é a linha divisória do palco. Isso, para mim, é crucial, porque o palco é o lugar do pode, e o fora do palco é o lugar do não pode. Então, dentro do palco eu posso sonhar, dentro do palco eu posso brincar, eu posso fazer mentirinha, eu posso falar besteira, mas é dentro do palco. E aí a primeira regra que ele vai aprender, se ele quer falar alguma besteira,
Às vezes é falar uma besteira, às vezes é falar um palavrão, às vezes é contar uma piada. Uhum. Eu sempre coloco que é dentro do palco. Então, aquele paciente que tem uma dificuldade enorme em cumprir regras e que muitas vezes está ali porque não tem esse limite, né? Que todo mundo tem que ter um pouco. Ele respeita o primeiro limite, porque ele quer o doce, né? Que é poder fazer a cena. Então, tudo bem, você vai fazer a cena, mas dentro dessa regra, dentro dessa linha. Então, é físico, eu dou uma linha para ele, dou uma linha física, olha, aqui pode, não pode. E geralmente eles respeitam, e aí eu sublinho, ué, você respeitou, você entendeu, por que você entendeu isso e não entendeu aquilo? Mas ele é tudo, como a Âmala falou, tem que ser lúdico, tem que ser leve. Uhum. E a outra coisa que eu falaria para a sua resposta, para a sua pergunta do Border, são os jogos teatrais, né? E aí, no caso, a gente até iria um pouco para a educação física também, no sentido da regra. Todo jogo tem uma regra. Sim. Todo jogo tem uma regra. O jogo teatral também tem uma regra. Então, eu comecei a estudar, eu tinha estudado muito o Augusto Boal, que é um ator assim que é conhecido no mundo inteiro, mais conhecido no mundo inteiro do que aqui no Rio de Janeiro, que é onde ele criou tudo, que ele criou o Teatro do Oprimido. E eu vi que não dava certo muito com essa população, assim. E eu comecei a trazer jogos de improviso, que são jogos de teatro de origem americana, mais que nada, mas que eles têm regras. Eu dou, às vezes, 1 minuto para ele fazer uma cena, eu falo que ele tem que usar tal palavra, e aí, quando ele consegue, e ele vai, né, tudo na brincadeira, ele fala, ó, passou de 1 minuto, não vale mais. Ou, e, e quando eu vejo, ele está respeitando 1,5 milhão de regras e se divertindo. E eu sempre enfatizo, você fez, assim, só adiantou se você cumpre a regra. E é óbvio, aí tem muita técnica de você saber o que é aquela patologia e você também saber ministrar aquilo no teatro, porque às vezes vem conteúdos fortes e eu tenho que saber administrar, né? Às vezes ele vai falar alguma coisa que eu vou ter que saber ter presença ali. Aí vem a técnica da gente de conhecer o teatro e conhecer as regras do lugar que a gente está, as regras que eu digo assim, as especificidades de cada paciente, de cada patologia. Tem um paciente que eu falo para ele sempre assim, vem cá, se o gol roubado vale? Não. O gol num jogo só tem sentido se ele for sincero. Uhum. Se foi você que conseguiu fazer o gol. Senão não tem sentido. Aqui no teatro é a mesma coisa. E nessa Patitude, o que tem de histórias que na brincadeira eles contam e revelam da vida deles, assim, eu ainda, graças a Deus, eu me dou o direito de me espantar com algumas coisas que saem, assim, né? Na quinta-feira eu dei uma aula de teatro e as estagiárias estavam lá, estagiárias de psicologia, e um garoto que, elas comentaram isso comigo, um garoto que não fala nada das emoções. Ele estava deitado, rolando na grama e falando sobre isso, dentro desse jogo, né? Jogo, não é nem a cena, né? Eu não trabalho, eu adorei o que a Amala falou do corpo, eu não trabalho com teatro shakespeariano, com a fala, óbvio, que se chegar uma pessoa lá com texto, eu dou espaço para ela, mas é raro. Eu trabalho com teatro corporal. Eu muitas vezes tenho um teatro indiano, que eu gosto muito de usar, uma técnica chamada Rasa Box, acho que a Amala viu uma vez, né? Que são as emoções no chão. Não, você tem várias emoções. E aí eu vou falando, como é que você respira no amor? Como é que você respira no medo? Como é que você respira? E aí eu vou brincando com ele. Óbvio, mais uma vez, tem que ser lúdico. Não dá para ser a repimboca da parafuseta resolver o problema da vida dele em 40 minutos de aula, né? Mas, assim, como é que você respira nesse lugar? E no final, é muito importante sublinhar. Bom, às vezes é importante você entender como está seu corpo, para quando o médico te perguntar, quando o psicólogo te perguntar, você entender no teu corpo o que você está sentindo. Porque se você não tiver contato com o seu corpo, que é a dificuldade deles, muitas vezes, eles não sabem nomear, como é que você vai? Né? É para você, não é nem para falar para o médico ou para o psicólogo, é para você falar, para você entender em você. É como eu falo, eu e a Âmala somos mais parecidas do que parece, né, Âmala? É verdade. E, pessoal, eu tenho visto aqui algumas, assim, eu não estou conseguindo ter acesso às perguntas aqui, mas eu recebi algumas perguntas que apareceram aqui em cima no WhatsApp e eu queria repassar algumas delas, tá?
É uma pergunta para a Amala, que assim, a gente trabalha, né, Amala, com uma população num momento bem específico, né, um momento de crise, de sofrimento psíquico intenso, né? Eu costumo comparar a internação psiquiátrica com o CTI da saúde mental, que é uma coisa temporária, e logo a pessoa tem alta e segue para uma outra modalidade de tratamento, né? E, Amala, você trabalhando dentro de uma internação psiquiátrica, na Casa de Saúde São Romão, quais são as principais dificuldades que você encontra no manejo, assim, com os pacientes que estão internados? Bom, yoga significa união, então eu trabalho muito o acolhimento, né? Trabalho muito o acolhimento. O yoga é uma prática opcional, não é uma prática obrigatória na clínica. Então, eu procuro sempre estar convidando as pessoas, né? Tem gente que diz que não consegue, aí eu procuro sempre, mas vamos lá, dá para todo tipo, pode fazer sentado na cadeira, pode fazer no colchonete no chão, eu sempre procuro, né? Agora, eu procuro sempre trazer acolhimento mesmo. Agora, realmente, tem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, né? Às vezes, mas eu faço o possível com muito amor, né? Estou sempre convidando as pessoas, vamos experimentar, vamos respirar um pouquinho, fica aqui com a gente, observa um pouco a prática, né? Para a pessoa ir entrando ali naquela... enfim, naquela, digamos, egrégora, naquela vibração, né, do yoga, da paz, né, porque como a gente faz a nossa prática nesse jardim reservado, é um jardim aberto, mas um jardim reservado, então é um lugar de muita paz. Eu peço para o pessoal ali não estar ali falando muito, então quem entra ali normalmente fica ali naquela vibração ali do jardim, da natureza. É um lugar muito agradável, né? Que tem, enfim, tucano e, enfim, muitos passarinhos. E eu procuro... assim, né, eu não... Assim, dificuldade, quer dizer, a dificuldade, às vezes, realmente, que tem, às vezes, certas pessoas que têm muita dificuldade, mas, na medida do possível, eu estou procurando fazer um pouco esse resgate, né? Essa aproximação, cultivando e procuro sempre irradiar gratidão, né? E, né, as pessoas até me perguntam, nossa, Amala, porque você está sempre, né, gratidão, está sempre, né, sorrindo e feliz e tal. E é lógico que nós também temos problemas, né? Mas a gente não vai ficar levando problema para um lado e para o outro, né? O problema, quando você tem que resolver uma coisa, você resolve, mas depois tem que virar a página, né? E então, yoga é uma filosofia de vida, então eu acho que mesmo que a pessoa tenha alguma limitação física, eu sempre convido as pessoas para fazer a prática, sentado, faço milhões de recomendações durante a prática, né? Enfim, quem tem pressão alta, quem está tonto, quem está enjoado, quem tiver dor não é para fazer, né? Eu sempre vou, né? Que a gente tem que sair do yoga melhor do que a gente chegou, né? Não é para sair machucado ou sair mal, né? Eu falo sempre também na hora assim de relaxamento, que a gente fica deitado, falo, se alguém tiver tonto, enjoado, é melhor sentar. Se alguém tiver algum mal-estar, melhor ficar com o olho aberto, entendeu? Então, depende, são tantas variáveis, né? Então, é muito de caso a caso. Agora, tem algumas pessoas que têm realmente mais dificuldade, mas aí, enfim, como é uma prática opcional, que eu posso fazer pelo exemplo, né? Pelo exemplo e estar sempre estimulando, convidando os alunos a convidarem os outros, né? Os outros a participarem, e cria uma energia muito boa. O pessoal gosta bastante da prática de yoga, tem bastante adesão, e, enfim, fico muito satisfeita, e eles ficam muito em estado de gratidão,
né? Eu estou vendo aqui que tem umas perguntas, não sei se pode responder essas perguntas, Pode. que estão perguntando aqui que quem tem transtorno de ansiedade generalizado se consegue benefícios com yoga. Eu acredito que sim, que o yoga realmente é maravilhoso pelas técnicas de respiração, pelas técnicas de purificação, também de você se liberar de culpa, se liberar enfim, até de crenças limitantes, também de liberar também de questões emocionais. Eu vejo o yoga como uma super ferramenta para pessoas que têm ansiedade generalizada. Lógico que eu acho que você tem que fazer um trabalho holístico, né, de trabalhar várias partes, né, eu acredito... Então, o yoga realmente tem um efeito magnífico. Várias pessoas, inclusive eu dou aula de yoga online, né, hoje em dia, né, por conta dessa situação da pandemia, e várias pessoas me procuram, e disseram, várias pessoas que estão já praticando yoga, dizem que o yoga, que elas estavam assim, meio desesperadas no início da pandemia, com medo, com fobias, e dentro de casa... E com a yoga ali foi um refúgio, né? Não é nem um refúgio, né? Foi assim uma solução, uma saída, um bálsamo, né? Foi muita cura, né? Que a yoga está ajudando as pessoas a passar por esse período de pandemia, né? E yoga é uma terapia natural, né? Eu também fiz formação como yoga terapeuta, então enfim, então é uma terapia natural, né? Pelo corpo, pela mente, pelo coração, um todo. Claro, Regina. Posso fazer uma pergunta? Eu estou falando porque é uma pergunta que fazem para mim também, né? O que precisa para você ser uma professora de yoga, porque eu vejo tanta gente falar do aula de yoga. Eu sei que também, não é só uma profissão, não é só, eu sou professor, eu sei que também é uma filosofia de vida, como você falou, mas, assim, o que você poderia dizer para mim? Eu te pergunto curiosa mesmo, assim, o que faz assim, falar que você é professora? Eu gosto, assim, de dizer que eu sou, antes de tudo, eu sou uma yogini, né? Yogini, né? Uma praticante de yoga. Yoga significa união. Então, é um estado de união, de conexão, né? De você com você mesmo. Corpo, mente, coração, né? Todas as partes do seu ser em harmonia com a sua essência. Então, eu acho que foi um chamado, sabe, Regina? Porque, como eu falei, eu sou jornalista, eu trabalhava com o mercado financeiro durante muitos anos, também já fui professora de inglês, durante 6 anos, quando eu ainda estava na faculdade, eu dei aula de inglês no curso Oxford, enfim, passei muitos anos da infância nos Estados Unidos, enfim, então eu já fui tantas coisas, sabe, Regina? E eu também. Ainda quero saber o que eu vou ser quando crescer, sabe? Ótimo! Acho que então, assim, eu estou, né, instrutora de yoga, né, na verdade, foi um chamado mesmo, foi um chamado. E como jornalista, eu confesso que eu era uma jornalista um pouco frustrada, porque eu percebi no jornalismo que a possibilidade, que nem sempre você escreve o que você deve escrever, né? Você escreve o que querem que você escreva. Então, hoje em dia, eu acredito muito mais no yoga como uma ferramenta de transformação interna, de transformação das consciências, de expansão, de transformação planetária, na verdade. Entendeu? Então, hoje em dia, eu acredito muito no yoga, né, porque a mudança é interna, né, o todo depende de cada um. Então, como diz Mahatma Gandhi, né, a grande alma, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, isso também com a nossa prática do yoga, com a prática de meditação, né, os mestres falam que a gente não deve focar no problema, né? Então, por isso eu falo, foco na solução,
para a gente visualizar, criar essa possibilidade do mundo que queremos no nosso imaginário, na nossa mente. A física quântica, eu sou super fã, né, da física quântica, dessa cura quântica, né, que diz que o melhor do nosso ser já está em nós, aguardando o momento do despertar. Então, por mais que, né, agora está tudo meio confuso, eu acredito na partícula divina que cada ser é, nessa grande alma que todo mundo é, que a gente tem que se conectar e poder manifestar a nossa verdade, a nossa essência, com amor, com carinho, com cuidado. No yoga, né? O yoga, a base do yoga é um código de ética. Então, o item número 1 do código de ética do yogi é ahimsa, não violência. E a não violência começa em nós, né? Então, eu sempre friso isso para os alunos, né, para os praticantes, que yoga não é colocar o pé na cabeça. Isso é contorcionismo. Yoga é um estado de espírito, é um estado de união, de conexão, de você com você mesmo. Então, e ahimsa, não violência. Não violência com você, o respeito, o amor próprio, não violência com o outro, e não violência com toda a natureza, como a gente está precisando de ahimsa, né? Trabalhar essa ahimsa interna, né? A pureza na nossa alimentação, pureza na nossa mente, está cultivando pensamentos de paz. Eu até peço 1000 perdões, mas eu acho assim que a televisão muitas vezes é uma fonte de muita negatividade. Eu acho que as pessoas que ficam se nutrindo de muita violência acabam ficando, enfim, com aquilo, e ali vai parar em algum lugar, eu não sei. Eu não recomendo muito a pessoa, se você já sabe que aquele programa não te faz bem, que você fica meio com um pensamento negativo, eu acho melhor você não assistir, né? No yoga a gente também trabalha muito força de vontade, nosso poder pessoal, querer é poder. Então a gente vai aos poucos trabalhando essa união, essa conexão, né? E a primeira conexão tem que ser, né, da pessoa com ela mesma. Agora, só muda quem quer, né? Não adianta eu querer mudar, ou a mãe querer mudar o filho, ou o pai querer mudar, né? Não adianta, assim, eu acho que, né, a mudança é interna, a pessoa tem que... E antes, quando eu perdi a conexão na internet, né, vocês estavam falando sobre a importância de você ver a questão, né? A Regina estava falando, né, também de você ver a situação para poder transformar, porque se a pessoa não está nem enxergando qual é o problema, fica às vezes mais difícil, né? Então, sim, acho que é uma... E essa cura pelo corpo... Oi, Regina, eu acho que a gente consegue isso no lúdico, na respiração, no lúdico, no fora, pegando o que eu já falei no comecinho, para além do racional, não é? Fala tchau racional, né? Que a gente precisa dele de vez em quando. Aliás, de vez em muito. Isso. Mas é para o além dele. O que eu posso agregar? É tão bom. Exatamente. Além do além. Muito bem, Regina. Além do mental, com certeza. É importante assim, a gente enfatizar que não são coisas excludentes, não é? Assim, são coisas que se complementam. Então, tem o aspecto racional, tem o aspecto da psicoterapia, né, com várias linhas, né? A gente lá também, na Casa de São Romano, tem só uma linha, tem pessoas da psicanálise, da terapia comportamental, da Gestalt, né? Então, assim, só a questão do racional. Sim. Do yoga. Então, são coisas que se complementam, né? Com certeza. Para a gente caminhando para o final, pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês e que vocês pudessem dar as palavras finais, assim, e queria reforçar também os agradecimentos aqui, tá? A participação de vocês. Obrigado, Regina, obrigado, Âmala, tá? Gratidão. Regina, para a gente fechar, e a Âmala. Não, obrigada de novo, Patitucci. Eu estou aqui porque você... eu gostaria que todo médico fosse que nem você, viu? Porque é uma pessoa que sempre está trocando comigo,
E do ponto de vista, assim, me perguntam muito, né? Como é que é ser arte terapeuta numa clínica onde você não pode usar material tal e tal e tal? Como é que é isso, né? E aí, confiam em você? Trocam com você? Eu falo, poxa, por inúmeras vezes o Patitucci me procurou para perguntar, e aí, o que o paciente está produzindo ali? Como é que está tal paciente ali? Gente, realmente sou sua fã, porque é isso, né? É essa Igualmente. troca. Obrigada, mas é essa troca, não é mais nem menos importante. Uma vez um paciente me perguntou: o trabalho que a senhora faz aqui é lindo. Eu falei: como assim? Não, é trabalho voluntário que a senhora faz aqui, né? Perguntaram isso. É um pouco da valorização, da importância que se dá à arte ou não. E lá na clínica eu tenho muito isso, mas você foi uma pessoa que sempre trocou muito comigo, assim, do ponto de vista psiquiátrico mesmo, né? Uhum. Olha, recomendei que ele fosse lá porque eu senti que ele tem tal habilidade, ou quero saber como é que ele está lá. Então, assim, eu não vou ficar falando muito do que é ou não arte-terapia, eu falo muito do que são as relações, né? E tratamento, para mim, é em conjunto, mas é em conjunto verdadeiro. E, Patitucci, muito obrigada. Sou sua fanzoca, sim. Em rede Igualmente. nacional. Obrigado. Não, Malu. Com certeza. Gratidão total. Sou muito honrada por esse convite. Agradeço. Mil perdões pelas questões tecnológicas. Mas Acontece. que bom que conseguimos realizar. Sim. Eu agradeço imensamente pelo convite e agradeço imensamente por fazer parte da equipe multidisciplinar da Casa de Saúde São Romão. Me sinto muito honrada. É um grande desafio o trabalho lá e eu considero muito gratificante. Eu acredito que tem resultados esse trabalho conjunto, né? Esse trabalho multidisciplinar, e sou muito, muito grata. Sempre tem os alunos elogiando e, enfim, eu agradeço. Eu sempre estou... Enfim, agradeço, gratidão, é tudo que eu tenho que dizer. Agradeço a sensibilidade de todas as pessoas, né, do Patitucci e também, enfim, de todos os seres da clínica. Acho toda a equipe muito sensível, acho todos muito sensíveis, que as pessoas têm um cuidado, uma atenção. Eu acho isso importante, porque essa questão emocional é muito... importante, está super relacionada com a saúde mental. Então, eu vejo toda a equipe muito sensível, sou muito grata. Então, de parabéns, toda a equipe da Casa de Saúde, muita gratidão, toda a coordenação, muita gratidão. Gratidão total. Patitucci e todos os demais. Obrigado, gratidão. Pessoal. Então, pessoal, obrigado por vocês que acompanharam a live. Tá bom? Um abraço. Tchau. Um beijo. Gratidão. Vou fazer gratidão que nem ela. Gratidão. Todo mundo na gratidão. Como a gente sai, gente?